Olá, pessoas criativas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem por aí. Para quem não me conhece, meu nome é Vanessa Carvalho, eu sou proprietária aqui do canal Dicas do Cantinho da Val. E eu já vou começar o vídeo, gente, pedindo uma coisa muito importante para vocês. Não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Isso vai ajudar muito para que a gente continue trazendo conteúdos lindos aqui para vocês. A gente precisa muito do apoio de vocês, combinado? E hoje nós vamos ver a aula dessa fofurinha, que é uma ponteira de lápis. Eu resolvi trazer essa ponteira aqui para mostrar para vocês a técnica de fazer essa peça de forma bem perfeita, com acabamento bem lindo. E a partir delas vocês podem fazer aí com qualquer molde que vocês tenham, tá certo? O link de acesso ao molde vai estar aqui na descrição para vocês. Na verdade, esse é um molde reaproveitado, ó, dessa aula que nós já temos disponível aqui no canal e que eu também vou deixar o link aqui para vocês. Então agora chega de papear, bora feltrar e aproveitem bastante essa aula, hein? Vambora! E para o encaixe do lápis, eu gosto de utilizar essa mangueira de nível que você encontra super fácil aí em lojas de material de construção. E aqui, a medida que nós vamos utilizar vai depender do tamanho do seu molde, tá bom? Ele só não pode ficar nem muito maior, nem muito menor. Aqui nesse caso, um tamanho aproximado aí de 3,5 centímetros já foi o suficiente. E depois de vários testes aí ao longo do tempo, essa forma aqui, essa técnica foi a técnica que eu mais me adaptei, tá bom? Então, a gente vai aplicar a cola ali em um dos lados da mangueira de nível. A gente vai aplicar uma camadinha de feltro e agora, em seguida, nós vamos envolver essa mangueira com feltro, tá bom? Então, a gente vai aplicando a cola ali, ó, na mangueirinha e vamos colando esse feltro em volta. Depois dos testes, eu percebi que dessa forma o acabamento das minhas ponteiras ele fica muito mais bonito, mais bem acabado também, tá certo? Então, aqui eu vou finalizar a colagem do feltro, né? Vamos tirar o excesso aqui da parte de baixo, deixa essa parte de baixo ali bem alinhada, bem bonitinha, porque ela vai ficar visível, tá certo? Agora vamos para a montagem. Então, aqui, ó, no nosso rostinho eu fiz a marcação, tá? Usei o molde de gabarito, perfurei ali a marcação com a agulha e fiz a marcação com a caneta fantasminha. Agora, nós vamos colar aqui o cabelinho. São os processos bem simples, né? Bem comuns que eu faço em todas as minhas peças. Se vocês acompanham as aulas aí, vocês vão ver que é bem simples essa montagem, tá? Então, colei a franjinha. Vamos colar a parte de trás do cabelinho. Para esse processo, eu gosto de utilizar a cola de silicone fria. Então, aqui, reparem que vai ficar sempre uma sobrinha ali na parte de cima para costura, tá? Para a boquinha, eu vou utilizar o ponto atrás, que eu já ensinei aqui no canal. E aqui, gente, eu vou fazer a separação da orelha, que eu sempre faço nas minhas peças. Eu vou fazer dessa forma que eu vou mostrar aqui no vídeo, caso vocês não queiram cortar a linha, né? Mas se vocês acharem mais fácil, pode fazer primeiro o ponto alinhavo ali de separação e depois o ponto caseado. Só uma observação, eu comecei a fazer aqui os pontos antes de colar a mangueira de nível. Na verdade, antes de começar a fazer esse processinho que eu tô mostrando para vocês aí, ó, no vídeo, tá? De separação da orelha, início do ponto caseado, vocês vão colar a mangueira de nível, tá bom? Mas eu resolvi deixar aqui no vídeo para vocês verem que às vezes pode acontecer, né, no processo, mas tem como a gente fazer, a gente como resolver, tá bom? Então, aqui vocês viram que eu fiz a emenda, ó, eu vou fazer o meu ponto caseado normalmente. Então, aqui eu percebi que eu tinha esquecido de colar a mangueira de nível, então vamos fazer esse processinho aqui, ó. Você vai achar o meio da sua peça, tá bom? Lembrando que a gente vai fazer isso antes da costura, tá, gente? Vai ficar muito mais fácil. Então, achei o meio da minha peça, eu vou aplicar a cola somente ali, ó, na beirinha da parte de baixo da mangueira e vou encaixar ela bem rente ali ao feltro do roxinho. Fiz a parte da frente, espera a cola secar um pouquinho, ó, ela vai ficar bem rente ali a mangueirinha. Eu vou repetir o processo na parte de trás, tá bom? Acho o meio da parte de trás, aplica a cola ali, ó, bem na bordinha da mangueira, tá certo? E aí, você vai encaixar a parte de trás do roxinho. Lembrando que vocês vão fazer antes de fazer a costura, porque a pessoa que acabou ficando distraída esqueceu de fazer esse processinho antes, tá? Então, reparem que a mangueira ela fica solta tanto nas laterais como na parte de dentro ali, dentro do roxinho. Então, aqui vamos seguir agora com o ponto caseado. No meu último ponto ali desse primeiro lado, ó, eu vou pegar tanto o feltro do roxinho
quanto o feltro da mangueira de nível e vou travar bem essa minha linha. Daí, eu entro com a agulha pela parte de trás, ó. Cuidado para ela não pegar o feltro, né? Não ficar agarrada. Passo para o outro lado e aí vamos dar o nosso primeiro ponto. Então, eu passo com a agulha ali, ó, um pouquinho pelo feltro da mangueira de nível. Saio pela parte de trás e vou dar o meu primeiro ponto, aí também pegando o feltro do rosto e da mangueira de nível. E vou travar bem esse ponto, assim como fizemos do outro lado. E aqui o restante do processo é normal. Você vai fazer o ponto caseado do roxinho, separação da orelha, do cabelinho e vai deixar a abertura ali na parte de cima. Essa parte do enchimento é bem importante, tá, gente? Então, ó, eu coloquei a fibra de um lado, vou colocar do outro. Use aqui a ajuda de uma tesoura para encaixar bem essa fibra ali nas laterais do filtro, ó, para deixar ele bem alinhado com a costura da sua peça. E em seguida nós vamos encher agora o meio, tá? Então, você vai aplicar a sua fibra entre o feltro e a mangueira de nível. Isso aqui é muito importante para o acabamento, tá? Depois de fazer isso, você vai empurrando essa fibra, ó, para a parte de baixo, porque ela vai começar a alinhar esse feltro. E vamos repetir esse mesmo processo ali, ó, de encaixar a fibra na parte de trás, tá? Entre o feltro e a mangueira de nível. Tá certo? Então, encaixa ali a fibra e vai empurrando com a tesoura, assentando para que ela vá ficando justinha ali na costura, tá certo? Então, a gente vai repetindo esse processo de ir enchendo as laterais da peça e depois colocando a fibra sempre ali entre a mangueira de nível e o filtro, tá? Na parte da frente e na parte de trás. Então, aqui eu vou repetir, ó, vou encher mais um pouquinho aqui as laterais e vou aproveitar para fechar aqui mais um pouco essa peça, deixar uma abertura menor para que o nosso acabamento aí ele fique ainda mais bonito, tá certo? Então, aqui eu continuo a costura, deixo uma abertura bem pequenininha e vou enchendo, ó. Ela já tá bem mais gordinha, olha como a parte de baixo ela já fica bem bonita, bem lisinha, tá? Aqui, se você for seguindo essa ordem de aplicação da fibra, nessa técnica de ir compactando ela com a tesoura, vocês vão ver que a peça vai ficar muito bem preenchida e bem acabadinha, principalmente ali na parte do pescoço, tá bom? Então, ó, lembrem sempre também, colocou na lateral, você vê aqui, vai apertando a mangueira de nível e vai aplicando a fibra entre ela e o feltro. O importante é que essa mangueira de nível, ela não fique pendendo nem para frente nem para trás, ela vai ficar bem centralizada, envolvida com a fibra, tá? Ela não vai ficar em contato com o feltro da sua peça. Então, isso vai garantir aí que sua peça fique bem redondinha, bem bonitinha e essa mangueira fique bem centralizada, tá bom? Então, aqui eu vou finalizar a costura, que minha peça ela já tá bem cheinha, tá bem gordinha e já tá bem acabada ali na parte de baixo, tá bom? E depois de finalizar a costura, você pode vir aqui, ó, assentando a fibra com a agulha, tá? Aqui agora eu vou usar a marcação que eu fiz lá no início para fazer a sobrancelha, mas se você quiser fazer essa marcação depois, quiser fazer a própria marcação de vocês, pode, tá, gente? Aqui eu só tô mostrando a forma mais simples mesmo de fazer. Então, aqui eu vou arrematar na parte de trás com 2 pontinhos de arremate. Eu tô utilizando a própria linha de costura dupla na agulha para fazer essa sobrancelha. E aqui, como eu não vou fazer olhinhos costurados, eu já vou finalizar a colagem desse cabelinho aqui da parte de trás, tá certo? Na aula original dessa peça, que é esse bonequinho, ó, eu fiz com os olhinhos aplicados e cabelinho dublado, tá? Eu vou deixar o link aqui para vocês. Mas nesse caso aqui, eu não vou fazer esse cabelinho dublado, eu vou usar simples mesmo. Então, ali você posiciona a franjinha, tá? É uma franja grande mesmo, tá, gente? Vou aplicar a cola e posicionar ela ali na parte da frente, se você quiser diminuir um pouquinho essa altura, mas não tem necessidade. Vamos aplicar aqui também o cabelinho da parte de trás, ó. Vamos colocar a cola, fixar ali, esperar ela secar bem. No bonequinho original, eu fiz os olhinhos costurados porque é uma peça decorativa. Nessa peça de ponteira de lápis, como aí a ideia é você dar de presente, né? E normalmente é uma criança que vai receber, eu prefiro fazer os olhinhos sempre pintados. Eu não faço aplicação de pérolas, meias pérolas, né, por questão de segurança, mas isso é uma coisa minha, tá bom? Então, eu vou mostrando para vocês aqui a técnica que eu uso para fazer a pintura.
Então, eu uso o cabinho de um pincel bem pequenininho e vou aplicando ali a tinta preta, ó, depositando, fazendo movimentos circulares e fazendo um desenho ovalado nesse olhinho, tá? Então, eu vou repetindo isso até eu chegar ao tamanho do olhinho que eu quero e também deixar ele bem retinho ali, sem deformações. Aqui, se o seu filtro não estiver tão lisinho, você pode passar um pouquinho o ferro de passar ali antes de fazer o olhinho, tá? Vou fazer aqui a bochecha, que também é uma técnica que eu uso bastante aqui, já mostrei para vocês no canal. Enquanto o olhinho seca, nós vamos fazer aqui o chapéuzinho. Então, a parte de cima eu juntei e fiz o ponto caseado nas duas partes, né, para unir. E agora, vamos juntar aqui na aba. Então, a gente vai alinhar, deixar tudo bem bonitinho aqui. E vamos começar o ponto caseado aí, para poder juntar essas duas partes do chapéu. Aqui vamos fazendo o ponto caseado em volta. Se porventura no final você chegar e ficar uma sobrinha ali de feltro, né? Você achar que sobrou um pouquinho, é só dar uma esticadinha de leve que ele vai se encaixar, porque às vezes seu ponto pode ser um pouquinho maior, ou o recorte dá uma diferençazinha, pode acontecer, tá? Aqui eu vou colocar um pouquinho de fibra só para dar uma estrutura nesse chapéuzinho. E depois, com os olhinhos já secos, o meu aqui não vai estar totalmente, tá, gente? Porque eu preciso adiantar para a gravação. Mas, ó, você vai fazer esse movimento com o dedinho aqui, não é para sair tinta, tá? Por que esse movimento? Porque você vai assentar qualquer relevo que tem ali nessa parte preta para poder te auxiliar agora nessa próxima parte, tá bom? E não te atrapalhar. Então, aqui eu peguei o meu agulhão e vou fazendo a marcação das bolinhas ali, tá? É uma assinatura minha, essas 3 bolinhas no olho, mas você não precisa fazer as 3, pode fazer uma só. Mas pelo menos uma eu indico que vocês façam, que é para dar vida para a peça de vocês, tá? Então, conforme você vai fazendo a marcação, é importante que você tire o excesso de tinta do seu agulhão para evitar aí de borrar a peça de vocês, ó. E eu repeti o mesmo processo na bochechinha, só que para as bolinhas maiores eu usei ali o cabo do pincel. Para o nariz eu recortei o molde aqui uma vez no feltro, tá? E vou colar, bem simples, você pode utilizar cola de silicone fria aqui também, não tem problema nenhum. É só aplicar e colar centralizado ali no rostinho do nosso espantalhinho. E vamos agora colar o chapéuzinho. Aqui eu aplico a cola em toda a volta, sempre tomando aquele cuidadinho, né, para a cola não vazar. Posicione na cabeça do seu bonequinho e pressione até a cola secar totalmente. Aqui na parte de trás, ó, eu vou fazer esse acabamento aqui para ficar tudo bem retinho, tá? Aplico a cola no chapéu, no cabelinho, junto tudo, ó, ele vai ficar bem retinho atrás, fica bem bonitinho o acabamento. Essa aba, ela fica bem maleável, você pode moldar, e aqui eu vou colocar uma florzinha de feltro, mas pode ser esses apliques prontos que a gente já tem aí no mercado. Então, colei a minha florzinha e aqui, gente, eu recortei 2 quadradinhos, um no tecido e um no feltro, só para dar mais um charme aqui e fazer um remendo nesse chapéuzinho. Gente, só me desculpe a voz rouca aí ao longo da aula, mas é que eu tava um pouquinho resfriada, tá bom? Encaixei meu lápis, olha, como o acabamento fica super bonito, gente, utilizando essa técnica que eu passei para vocês. E aí vocês podem usar qualquer molde. Esse aqui, por exemplo, ó, eu reduzi o molde para poder fazer, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da peça e que vocês façam por aí. E concluímos a nossa aula. E aí, gostaram? Já deixaram seu like? Já se inscreveram aqui no canal? Depois me contem aqui se vocês fizeram, o que vocês acharam, se a aula foi proveitosa para vocês, tá certo? Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, dos meus projetos, eu vou deixar aqui as minhas redes sociais para que você possa acompanhar por lá também. Obrigada pela sua presença. Até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau!